Nós estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos ouvintes, aqueles fiel ouvintes que ao longo das nossas programação vem nos acompanhando fielmente, ouvindo as nossas edições maravilhosas, edições especiais, preparadas com muito amor e carinho e muito profissionalismo também, referente aí aos contextos da palavra de Deus. Os contextos nossos que nós preparamos são sempre visando uma melhor edificação espiritual, um crescimento de você amigo, de você amiga. É um contexto que abrange oração, abrange fé, ensino, e traz um ensino de qualidade para você, justamente para o quê? Para trazer para você, na amplitude do seu coração, cada vez mais um crescimento e tornar você um cidadão, uma cidadã mais qualificada, com mais conhecimento, com mais domínio da palavra de Deus. Essa é a nossa finalidade das nossas edições, dos nossos programas de podcast. Temos o programa na quinta-feira, Casados para Sempre, que é esse aí que nós estamos editando agora, mais uma edição maravilhosa. E temos no sábado, que é o programa Despertar para o Saber em Cristo, também que é em forma de podcast. Visa essa programação, ela visa aí esse contexto aí de conhecimento, esse contexto de crescimento, edificação da sua fé, crescimento para você, tornar você cada vez melhor e mais conhecedor dos contextos bíblicos da palavra de Deus, para trilhar no caminho da fé com mais conhecimento, com mais entendimento e se tornar um cidadão conhecedor referente à palavra de Deus. Ei, meu amado, minha amiga, graça e paz. A partir de agora você nos acompanha aí, mais uma edição nossa aí desse podcast. Hoje trazemos um podcast. Queremos desejar a todos vocês, que sejam bem-vindos a mais um episódio nosso aí de podcast Casados para Sempre. Vamos aprender hoje uma lição maravilhosa, uma lição preciosa no livro de Provérbios, um dos livros mais práticos que a Bíblia fala e mostra. Provérbios, o nosso tema de hoje diz assim, livro de Provérbios traz o tema que diz assim: sabedoria para o casamento e a família. O texto base nosso é Provérbio, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribe do teu próprio entendimento. Esse Provérbio 3, capítulo 3, versículo 5, ele embasa esse nosso podcast de hoje e diz assim: o livro de Provérbios foi escrito principalmente pelo rei Salomão, homem conhecido por sua tamanha sabedoria dada por Deus. Seus ensinamentos continuam atuais até hoje, nos dias atuais, e oferece direção para os desafios que enfrentamos no casamento e na família, hoje, na atualidade. No passado, quando se escreveu esse livro, e hoje norteou para sempre, até os dias de hoje, esses ensinamentos são vindouros, porque nos traz cada vez mais capacitação para o casamento e a família. E hoje nós vamos refletir sobre 4 perguntas que fala esse livro, 4 perguntas fundamentais, que diz assim: como lidamos com os conflitos hoje na atualidade? 2, estamos sendo sábios em nossas finanças hoje, nos dias atuais? 3, nossas palavras edificam ou ferem? As nossas palavras hoje expressadas por nós, que vindo do nosso coração, elas edificam ou elas machucam, elas ferem? 4, diz assim: como educar os filhos com sabedoria hoje na atualidade? Pronto, esses 4 pontos nós vamos ver nesse podcast de hoje. Diz assim: pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotação e venha conosco nessa jornada de conhecimento espiritual para a sua vida. Ponto 1 diz assim:
como lidarmos com os conflitos nos dias atuais. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Todo casal hoje enfrenta conflitos, lutas, dificuldades. As questões não se. Diz assim: a questão não se elas virão, mas como iremos enfrentar a situação hoje todos os casais, todas as famílias enfrentam essas lutas, essas dificuldades. O problema é como resolvê-la, como iremos enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Hoje, hoje na atualidade existem aí muitas dificuldades, muitas discussões. As discussões não começam por grandes problemas, mas por palavras ditas e professadas sem sabedoria entre o marido e a esposa. O livro de Provérbios diz assim e nos ensina que uma resposta calma, branda, pode impedir que uma situação simples se transforme em uma grande crise. Muitas das lutas hoje elas começam por pequenas coisas, pequenas discussões. As grandes lutas que os casais enfrentam gera um ponto inicial que é o que às vezes por umas simples palavras que não mal colocada, ela às vezes vem mal colocada e às vezes o entendimento gera um conflito tão grande. Diz assim a reflexão para o casal nos dias atuais, diz assim: quando discordamos, buscamos entender ou apenas vencer. Outro ponto diz assim: conseguimos ouvir antes da resposta. É, conseguimos ouvir antes da resposta ou responder a resposta. Outro ponto diz assim: pedimos perdão quando erramos. Esses três pontos de reflexão aí. Quando discordamos, quando conseguimos ouvir antes de responder e quando pedimos perdão antes de errarmos. Aí diz assim, aplicação prática, na próxima discussão, a próximo entendimento, na próximo desentendimento, faça uma pausa nos conflitos, faça sempre uma pausa antes de responder. Não responda nada na hora da discussão, porque muitas das vezes a gente responde pela emoção, a emoção do conflito, da raiva. E diz assim: ore silenciosamente, fique calado e peça sabedoria ao Senhor para falar antes. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, lembre-se, o objetivo do casamento não é descobrir quem está certo, mas o objetivo é preservar a unidade sempre no lar, a união, é preservar a união no lar entre o marido e a esposa. Ponto 2 diz assim: estamos sendo sábios em nossas finanças nos dias atuais, hoje nos dias atuais. Provérbios 21, capítulo 20 diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Aí vamos entender esse versículo. Diz assim: a Bíblia ensina que administrar recursos também é uma questão espiritual. Está lá na Bíblia. Muitos lares hoje, na atualidade, enfrentam dificuldades, não pela falta de dinheiro, mas pela falta de planejamento, um bom planejamento. A sabedoria financeira envolve o que? Planejamento de gasto, evitar dívida desnecessária, ser generoso, poupar para o futuro, lembrar sempre do futuro. Perguntas e reflexões agora no momento. Diz assim: perguntas para as reflexões. Diz assim: nosso orçamento está organizado, o casal deve sempre parar e um perguntar para o outro e falar entre os dois, falar sobre o orçamento, se está organizado, como está, o que temos para aquitar, o que temos a pagar. Diz assim: cobramos por necessidade ou por impulso? Esse ponto aí, compramos por necessidade ou por impulso? Não devemos comprar por necessidade ou por impulso. A compra ela deve ser exclusivamente por uma necessidade de algo, mas não por impulso. E outro ponto diz assim: estamos honrando a Deus com os nossos recursos. Esse ponto aqui fala sobre honrar a Deus
com os seus recursos, porque todos os recursos que nós temos, ele é oriundo de Deus. E temos que ser fiel em todos os momentos nos nossos recursos a Deus. E outro ponto que fala sobre o desafio da semana. Relatamos aqui 3 desafios para a semana, para você amigo, para você amigo, para você casal. Diz assim: reserva um momento para analisar junto as finanças da família, o casal, parar e analisar junto as finanças da família. Outro ponto: converse sobre sonhos, sobre metas, sobre prioridade referente à família e sobre o casal. Outro ponto diz assim: um casal unido diz assim, um casal unido financeiramente reduz muitos conflitos dentro do lar. Quando o casal, o marido e a esposa são unidos, eles trocam informação em tudo e tem mais, o lar tem mais paz. Outro ponto aqui nosso estudo que diz assim: nossas palavras elas edificam ou elas magoam, elas ferem. Provérbios 18 diz assim, 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras possuem um enorme poder quando sai da nossa boca. Uma palavra de incentivo pode fortalecer alguém por anos, ou mudar a vida, o rumo, ou trazer sucesso ou trazer o fracasso na vida de uma pessoa. Uma palavra cruel, uma palavra maldita, ela pode deixar marcas profundas. Uma palavra mal posicionada, uma palavra maldita, ela pode trazer marcas profundas e destruir um casamento, uma pessoa. E diz assim: dentro do casamento e da família, devemos usar sempre nossas palavras edificantes, palavras que constroem, e não palavras que trazem o quê? Que trazem destruição, palavras que trazem separação. Temos que ser inteligente, usar palavras de sabedoria sempre para edificar a nossa casa e o nosso casamento. Exemplo de palavras que edificam, diz a Bíblia, diz assim: eu amo você, obrigado pelo que você faz por mim, estou orando por você, você é importante para mim. É essas palavras que devem sair da boca do cônjuge, é, um para com o outro. Diz assim, outra pergunta para reflexão, diz assim: como tenho falado com o meu cônjuge, como tenho falado com a minha esposa, como a minha esposa tem falado comigo. E esses pontos, eles têm que estar sempre sendo avaliados. Meus filhos recebem mais crítica ou mais encorajamento por parte dos pais? As pessoas em minha casa se sentem valorizadas ou desvalorizadas? E nós temos que estar sempre olhando para nossa esposa, a esposa olhando para conosco e profetizando palavras de bênção, palavras de sabedoria, palavras de crescimento. Os filhos também, a sabedoria referente ao falar com os filhos. As pessoas que envolvem a nossa casa têm que ser valorizadas. Palavras que edificam e trazem renovação na amplitude da casa. E outro ponto diz assim: aplicação prática. Faça hoje um elogio sincero à sua esposa, aos seus filhos, seu cônjuge, a cada membro da sua família, que haja sabedoria quando falar sair da sua boca. Pequenas palavras podem produzir grandes transformações e renovações na amplitude da família. Outro ponto diz assim: como educar os filhos com sabedoria. Provérbios 22:6 relata lá na Bíblia que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A educação dos filhos é muito importante e vai muito além de prover alimentos, roupas e escola. Os filhos aprendem observando seus pais, a sua mãe, o seu pai. Eles observam sempre o pai e a mãe, como os pais falam, como os pais oram, como os pais tratam as pessoas, falam, se comunicam com as pessoas, como os pais lhe elogiam, como os pais professam bênçãos sobre a sua vida, como os pais enfrentam dificuldades e como eles conseguem resolver as suas dificuldades. O maior sermão que um filho escuta, diz assim, um exemplos dos pais, eles dizem assim, perguntas para reflexão. Aí, como
O maior sermão que o filho escuta é o exemplo dos pais. Pergunta para a reflexão, diz assim: estamos ensinando valores bíblicos diariamente aos nossos filhos? Nossos filhos veem Cristo em nossas atitudes? É, Isso sempre o casal deve passar por essa reflexão. Estamos dedicando tempo e qualidade à família? Essa reflexão ela tem que ser constante na vida do marido e da esposa, referente aos valores bíblicos, é, como os filhos estão vendo nas atitudes referente ao ensino cristão, é, a caminhada de fé, como tem os pais se dedicado referente à família, os filhos, tudo observa esses detalhes. Quando chegamos à nossa, aí diz assim, chegamos à nossa aplicação prática para os dias atuais, hoje para uma aplicação prática para a atualidade. Reserve um momento da semana para uma devocional da família, você e sua esposa ficar entre os filhos, orarem, ler versículo, falar da Bíblia. É, os filhos veem em você a questão da oração, é, a união entre o casal, o marido e a esposa, referente ao contexto da palavra de Deus. Esses momentos também eles produzem frutos eternos na amplitude dos filhos e os pais. Eles trazem o que? No casamento, esses momentos onde os filhos presenciam o pai orando, a mãe orando, esse momento eles presenciam aí e esses momentos eles são transformados em felicidade para toda a família, porque mostra no coração dos filhos, eles vão crescendo e vão vendo a felicidade na amplitude dos pais, a união. E, meu amado, meu irmão, minha amiga, chegamos à nossa conclusão. Hoje aprendemos que esse livro maravilhoso de Provérbios nos orienta, no contexto da palavra de Deus, nos orienta como resolver os conflitos sempre com sabedoria, na amplitude do nosso lar, como administrar as nossas finanças de forma responsável na amplitude da nossa vida, como usar as palavras que edificam para construir felicidade no nosso casamento e como educar os filhos nos caminhos, mostrando sempre os caminhos do nosso Senhor Jesus a eles. E diz assim: a verdadeira sabedoria não consiste apenas em, em saber o que é certo, mas em colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. E aqui a nossa oração final, chegamos à nossa oração final que diz assim: Senhor Jesus, concede-nos sabedoria para viver conforme, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos a resolver, Senhor, os nossos conflitos referente ao casamento e nos mostra, Senhor, força para nos administrar os nossos recursos com sabedoria, com responsabilidade, usar sempre, Senhor, palavras da nossa boca que edificam, para que possamos educar os nossos filhos, Senhor, sempre nos caminhos do Senhor, e que o nosso lar, a nossa família, a nossa casa seja um local de glorificação, que seja sempre exaltado o nome do Senhor Jesus no nosso lar, na nossa vida, dos nossos projetos, em tudo que nós formos fazer, Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por um podcast tão maravilhoso. Obrigado para os amigos que nos acompanham, Senhor, em todas as nossas edições, e que o Senhor Deus maravilhoso venha abençoar os casamentos, as famílias, a caminhada também, Senhor, da fé das pessoas, das famílias. Venha abençoar a caminhada de cada um, mostrando sempre Jesus Cristo em primeiro lugar, Senhor. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus e até uma outra oportunidade em um nosso podcast. Ei, glória a Jesus, a todos os nossos amados, queridos irmãos em Cristo Jesus.